Fala pessoal, tudo bem? Bom, para quem assistiu meu último vídeo, a gente estava falando sobre a diferença entre MPPTs e strings, né? Quem não assistiu, entra lá no nosso canal, procura esse vídeo. E para quem já assistiu, viu que lá eu mencionei um pouco a questão do MPPT, qual que é a função do MPPT? É forçar com que o módulo opere naquela configuração em que o produto da tensão vezes a corrente, que é a potência, seja máximo, ou seja, que ele opere no seu ponto de máxima potência. Bom, então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a curva característica dos módulos para você entender o que é esse ponto de máxima potência. Bom, antes da gente começar, se inscreve aí no canal, deixa o seu like nesse vídeo, assista aos outros vídeos desse canal também, compartilha com seus colegas de profissão ou aqueles que estão querendo aprender e ajuda aí a gente a ter o maior alcance possível. Também deixa depois aí o seu comentário, o que você gostou, o que você não gostou, para a gente ir melhorando também a nossa qualidade aqui, tá legal? Bora falar de energia solar? Bom, então agora eu já deixei aqui na tela a curva característica do módulo fotovoltaico, né? Então você pode ver aqui que é uma curva que a gente sempre chama aí curva IV. Por que I? I é corrente e V é tensão. E o que a gente tem aqui nada mais é que a relação da corrente com a tensão. Então, curva característica, curva IV, curva corrente por tensão, você pode encontrar por diversos nomes, tá? Bom, o que são essas curvas? Então essas curvas, ela traz aqui desde essas curvas mais finas aqui e essas mais destacadas, tá? Essas mais destacadas aqui com espessura maior é a curva, na verdade, potência por tensão. E a gente vai começar falando dessas mais finas, que é corrente por tensão. Bom, aqui o que é importante a gente observar, né, e aprender com essas curvas. A gente tem aqui a curva vermelha, a verde, a azul e aí algumas outras cores, tá? Sempre muito próximas, até difícil a gente distinguir, mas o mais importante, essa primeira aqui, a vermelha, ela se referencia a uma condição, né, as condições de operação do módulo sob a radiação de 1000 watts por metro quadrado, que é a condição padrão de teste dos módulos. Então toda a informação do módulo fotovoltaico que você encontrar na folha de dados, né, ou já vai estar referida a essas condições padrões de teste, ou Standard Test Conditions, STC, você pode encontrar essa sigla, STC, Standard Test Conditions. Ou ele vai estar mencionando que está referenciado às STCs. Então, essas são as informações que saem na folha de dados, tá? Referentes a 1000 watts por metro quadrado. Bom, então qual que é o comportamento do módulo a 1000 watts por metro quadrado e com a temperatura aqui das células em 25 graus, né? Então aqui primeiro a gente vai manter as células em 25 graus e alterar a radiação para a gente fazer algumas análises. Bom, mas o que eu posso ver logo de cara? Que existem pontos aqui dessa minha curva onde eu tenho uma corrente muito alta, vamos dizer assim, uma corrente máxima, e tem um ponto aqui onde eu tenho a minha tensão máxima, tá vendo? Aqui, ó, correndo pela curva, eu tenho aqui uma corrente muito alta, conforme eu vou andando eu chego em uma tensão muito alta. Mas veja, o que seriam esses pontos na verdade, né? Então um ponto onde eu tenho corrente máxima possível, né? E a tensão no zero aqui, né? Esse ponto é o que? Uns 9,5 amperes e zero de tensão. Então o que seria isso? Né? Você tem a máxima corrente e zero de diferença de potencial. Isso é o que a gente chama de curto-circuito, tá? Então por isso esse ponto aqui ele vai ser chamado de corrente de curto-circuito. Ou ISC aí, o que significa ISC? I é corrente, SC é short circuit, então corrente de curto-circuito. E nós temos aqui o outro ponto que é o VOC. O que é VOC? Quando a gente tem a máxima diferença de potencial e nenhuma corrente circulando, o que a gente tem na verdade? Um circuito aberto. Então VOC, tensão de open circuit, do circuito aberto. Então essas são informações que aparecem lá na folha de dados do módulo. Então são sempre essas, ó, extraídas dessa forma aqui
através dessa curva, ok? Bom, agora o que é importante a gente ir observando aí? Que nesse ponto de curto-circuito, como a minha diferença de potencial é zero, então uma corrente muito alta vezes zero, a potência vai dar zero, certo? Então 5 vezes 0, 0, 9 vezes 0, 0, 10 vezes 0, 0. Então eu começo com a minha potência zerada. Agora vamos falar aqui, né, dessa curva mais destacada. E o que acontece conforme vai aumentando aí o meu nível de tensão? Aí eu vou começando a ter um valor relevante de potência e vai subindo, 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 só que tem um valor máximo. Por quê? Porque quando você vai chegando na sua tensão de circuito aberto, que seria o máximo de tensão que o módulo geraria, você vai começando a ter aqui um declínio dos níveis de corrente. Então com isso a gente vai chegar aqui em um ponto que vai ser o ponto de máxima potência, esse ponto aqui. Então, para que isso? Bom, então eu sei que esse ponto aqui, se eu espelhar aqui na curva da corrente por tensão, eu encontrei aqui o meu ponto de máxima potência. Bom, então o que isso tem a ver com o nosso último vídeo? Tem a ver que os inversores, na verdade, eles operam para fazer com que os módulos trabalhem aqui nesse ponto aqui, nesse nível de corrente e nesse nível de tensão, que são a corrente de máxima potência, certo? Espelhando aqui para o eixo vertical à esquerda aqui, né? E espelhando aqui para o eixo horizontal, a gente tem a tensão de máxima potência. Beleza, então esses são os pontos aí que a gente consegue extrair das curvas características, tá? Outra coisa que é importante que a gente consegue aprender é qual que é o efeito da radiação no módulo fotovoltaico, né? Bom, então tudo que nós fizemos aqui até agora, a gente só analisou a curva do 1000 watts por metro quadrado. Então a gente viu aqui essa curva corrente por tensão na condição de radiação de 1000 watts por metro quadrado, e aqui nós temos a curva da potência por tensão na condição de 1000 watts por metro quadrado, tá? Agora nós vamos dar uma olhada aqui nas outras curvas. Então, por exemplo, 800 watts por metro quadrado, a gente já tem uma queda aí nos níveis máximos de corrente, né, ou a corrente de curto-circuito, e nós temos também uma pequena queda na tensão de circuito aberto. Então, isso deu para perceber, né, que conforme a radiação cai, obviamente a gente perde um pouco de corrente, perde um pouco de tensão. Agora, o que talvez, né, você ainda não saiba, alguns pode ser até que já saibam disso, mas se a gente for comparar aqui 1000 watts por metro quadrado com 200 watts por metro quadrado, vocês vão reparar aqui que nós temos uma diferença muito grande da corrente. Nós estamos saindo aí de 9,5 amperes, aproximadamente isso, para 2, até menos de 2 amperes. Por quê? A radiação, a geração de corrente é praticamente proporcional à radiação recebida, tá? Já os níveis de tensão, eles não sofrem tanta influência assim, né? Então eu saí aqui de uma condição de 48 volts de circuito aberto para 44, 43 volts de tensão de circuito aberto. Então não é a maior diferença, tá legal? Bom, e isso aqui nós estamos analisando variação da radiação para uma mesma temperatura. Vamos agora, para fechar esse vídeo, só fazer uma análise bem rápida do efeito da temperatura, né? Então a temperatura, o que é importante que a gente mencionar? Nós temos agora aqui a radiação fixada em 1000 watts por metro quadrado e vários níveis de temperatura. Então nós temos 25 graus, 50 graus, 75 graus. Bom, então de cara a gente pode ver que todas essas curvas não alteram tanto os níveis da corrente aí de curto-circuito, né? Ou até mesmo o nível da corrente para máxima potência. Mas o que ele vai influenciar principalmente? Na parte da tensão, né? Pode ver aqui, o delta da corrente de curto-circuito praticamente não altera e o da tensão cai bastante, tá? Então,
Quando você tem dias muito quentes, você tem uma perda na sua geração. Por quê? Porque você tem aí essas quedas de tensões nas células, tá? Por que acontece? Por que aumenta a queda de tensão? Porque você aquece o material, você vai ter maior agitação nas moléculas, portanto, maior resistência. Então, maior resistência, você tem mais perdas, tá? Então, você passa a perder um pouco, aí ter mais perdas dentro do próprio módulo fotovoltaico, dentro da própria célula. E aí fica aquela pergunta, né? Então o ideal é um lugar mais quente ou um lugar mais frio? Bom, geralmente, né? A radiação vem junto ali o pacotinho, né? Luminosidade e temperatura, então não tem como você separar, tá? Então no final das contas aí, um lugar mais quente tende a ter mais radiação, portanto ser mais interessante para a implementação do seu sistema fotovoltaico. Porém, quanto melhor for a refrigeração dele e o mínimo de temperatura aí que você puder manter ele, com o mesmo nível de radiação, você vai ter um rendimento melhor. Beleza? Gostaram demais desse vídeo, das dicas que a gente trouxe, do conhecimento? Então dá o like, compartilha aí com o pessoal para a gente ter um maior alcance, ter mais inscritos, mais visualizações e assim difundir um pouco mais aí o conhecimento. Tá legal? Obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo. Acompanhe a gente também nas redes sociais, eu não mencionei no começo do vídeo, mas você pode seguir agora lá. E é isso aí, um abraço, até a próxima!